A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Estimados ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa de estudo bíblico, o Raio-X da Bíblia. Como de costume, começamos com uma oração e hoje tomamos o texto do canto do Padre Antônio Azevedo de Oliveira, Nada Temo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se me envolve a noite escura e caminho sobre abismos de amargura, nada temo porque a luz está comigo. Se me colhe a tempestade e Jesus vai a dormir na minha barca, nada temo porque a paz está comigo. Se me perco no deserto e de sede me consumo e desfaleço, nada temo porque a fonte está comigo. Se os descrentes me insultarem, e se os ímpios mortalmente me odiarem, nada temo porque a vida está comigo. Se os amigos me deixarem em caminhos de miséria e orfandade, nada temo porque o Pai está comigo. Amém. Então, o nosso tema hoje é os 10 mandamentos bíblicos sobre o medo na adversidade. Os 10 mandamentos bíblicos sobre o medo na adversidade. Como de costume, podemos considerar, fazer algumas considerações do ponto de vista da terminologia, dos termos. Medo em hebraico diz-se ir a, ou ter medo, o verbo diz-se yare, o substantivo medo, ir a, e o verbo ter medo, yare. Já nos textos do Antigo Testamento, escritos em hebraico, mas para o Novo Testamento temos vários termos, não é? Para dizer medo, mas neste Raio-X da Bíblia adotamos um só termo, que é phobos. Phobos é o grego, termo grego phobos, medo, e o verbo phobeo, ter medo, phobeo. Ora, os 10 mandamentos bíblicos sobre o medo. O primeiro é controlar o medo. Primeiro mandamento, controlar o medo. Porque o medo em excesso esconde uma situação de insegurança, pecado, falta de fé no amor do Pai. Então, é claro que nós propomos este tema, que o abordamos do ponto de vista bíblico, mas é por causa do contexto que estamos a viver, todo mundo está a viver, e esta ameaça e esta pandemia do Covid-19, vulgo coronavírus. Então, o primeiro mandamento é controlar o medo. Se olhamos para Gênesis 3, 9 a 10, Deus pergunta a Adão, estava escondido, onde estás? Adão responde, ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo, não é? Tive medo. Vairá, diz aí o texto hebraico, e tive medo, vairá. Ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, vairá, tive medo. E diz, porque estou nu e ocultei-me, escondi-me.
Então, o medo em excesso esconde uma situação de insegurança. Adão estava inseguro. Esconde o medo em excesso, dizíamos, esconde também uma situação de pecado e falta de fé. Então, neste tempo de coronavírus, não devemos ser como Adão e Eva. O medo deve ser controlado. Então, este é o primeiro mandamento. Controlar o medo, porque o medo em excesso revela, esconde uma situação de insegurança. Sentimos-nos muito inseguros e também temos medo em excesso porque provavelmente sabemos que estamos em pecado ou simplesmente porque a nossa fé em Deus não é uma fé firme, é uma fé muito frágil e muito superficial. O segundo mandamento bíblico sobre o medo na adversidade, ora neste caso seria sobre o medo em momentos de coronavírus. O segundo mandamento é não ter medo de Deus. Quando por força maior não puder prestar o culto a Ele. Não ter medo de Deus. Quando por força maior não for possível prestar culto a Ele. Este é o segundo mandamento. Tiramos este mandamento de Isaías 41:10. Isaías 41:10. Nada temas, porque estou contigo. Não lances olhares desesperados, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu socorro. Eu te amparo com minha destra vitoriosa. Então aqui Deus, através do profeta Isaías, Deus pela boca de Isaías, grita aos ouvidos do seu povo: Al-Tirá, não temas. Então este é o grito de Deus pela boca de Isaías: Al-Tirá, não temas, porque estou contigo. Então, o contexto aqui, o contexto histórico é de fato quando o povo de Deus estava no exílio da Babilônia, longe da sua terra, longe das suas tradições culturais e religiosas, sem poder adorar o seu Deus. O povo andava muito preocupado com essa situação e Deus suscita o deutero Isaías, o segundo Isaías, não é? O profeta, e em nome do Senhor o profeta grita: Al-Tirá, né? Nas praças, não temas. Mesmo porque o povo de Israel não podia adorar o seu Deus num país estrangeiro, não tinha templo lá e não adorava Deus com liberdade. Então estava muito preocupado, o medo invadia os seus corações, quase que tinham medo de Deus, que Deus os castigaria. Então, eu gostaria de fato também de aplicar ao nosso contexto agora, nestes momentos, em tempos de coronavírus e de suspensão de missas, suspensão de orações em grupo, de funerais na igreja. Então, este grito do profeta do deutero Isaías: Al-Tirá, não temas, eu estou contigo. Eu penso que deveria ressoar fortemente nos ouvidos de todo cristão em Moçambique e no mundo hoje, que embora não possamos adorar o Senhor, não devemos preocupar-nos porque Ele está conosco. Al-Tirá, não temas. Então, tomando já da experiência do povo de Israel, que no exílio não podia adorar o seu Senhor no templo e estava muito preocupado e até começavam a ter medo do castigo de Deus, porque não estavam adorando Deus no templo, porque não estavam a praticar aquelas liturgias do templo. Então começavam a ter medo de Deus, do castigo de Deus. Então nós também precisamos hoje de voltar a escutar este grito do profeta: Al-Tirá, não temas, povo meu, porque eu estou contigo. O terceiro mandamento sobre o medo em momentos de coronavírus é:
ter medo de romper a relação com Deus. Ter medo de romper a relação com Deus. Jeremias 3:8 diz: e viu como repudiei a revoltada Israel e lhe concedi a carta de divórcio em razão dos seus adultérios. Contudo, sua irmã, a pérfida Judá, não teve medo, mas também ela se tornou prostituta. Aqui estamos no contexto de dois povos irmãos, os judeus do norte, neste texto chamados de Israel, e os do sul, aqui neste texto de Jeremias, chamados de Judá. Os nortenhos, diz o texto, prostituíram-se, um termo bíblico para dizer que abandonaram o seu Deus e adoraram os deuses falsos. Perante este acontecimento, Deus os abandona e retira a sua amizade, retira a sua confiança. Os do sul, embora tivessem visto a sorte dos seus irmãos nortenhos, também eles cometeram o mesmo pecado, não tiveram medo de romper a relação com seu Deus. Então, este é o terceiro medo, o terceiro mandamento bíblico sobre o medo em momentos de adversidade ou em momentos de coronavírus para nós, é que devemos ter medo de romper a relação com Deus. Deus pode romper, através do nosso pecado, pode romper a relação com o seu povo, pode distanciar-se por um momento. Então, isso deve fazer-nos refletir, e a nossa atitude é não termos medo de Deus, mas termos medo de romper a relação com Deus. É como numa relação de família, numa relação de amor. Então, o medo não é da pessoa que amamos, mas o medo é de romper a relação com essa pessoa. Aqui também, em tempos de coronavírus, nós podemos humanamente até ter medo, porque somos humanos, mas devemos também alimentar em nós que este momento, não é? Alimentar o medo de romper a relação com Deus, não é, para que este momento de coronavírus, este momento de grande provação, não nos percamos no medo, até, digamos, ao ponto de rompermos a relação tranquila com o nosso Deus. Então, este é o terceiro mandamento. O quarto mandamento é romper os ciclos constantes de medo. Romper os ciclos constantes de medo. Porque o medo rotineiro não leva à mudança de vida. Agora, perante a iminente queda da cidade de Jerusalém, os israelitas tiveram muito medo e o Senhor os repreende com estas palavras. Estamos em Isaías 29:13. O Senhor diz: esse povo vem a mim apenas com palavras e me honra só com os lábios, enquanto seu coração está longe de mim e o medo que ele tem de mim é tradicional e rotineiro. Aqui o medo rotineiro não leva à mudança de vida, à transformação de vida. Por isso é que este quarto mandamento, romper os ciclos constantes de medo. Como cristãos, devemos ser capazes de romper esse medo rotineiro, sobretudo de Deus, mudar a imagem que temos de Deus e que sempre adoecemos e temos medo, perdemos alguém, começamos a ter medo, alguém, não sei, várias circunstâncias que nos convidam a ter medo de Deus. Mas nós devemos ser capazes de romper esse ciclo, essa série de medos, porque esse medo, segundo Isaías 9:13, é o medo tradicional e rotineiro que não leva à transformação da vida, não leva à transformação dos corações.
Então, e nós continuamos a honrar o Senhor com lábios, mas o nosso coração continua longe, porque o nosso medo não é um medo sincero, é um medo só de circunstâncias. Por exemplo, agora todos estamos com medo do coronavírus, estamos com medo do contágio. Passa o coronavírus, voltamos ao nosso pecado. Todos nos mantemos, quase todos nos mantemos santos neste tempo neste tempo assim de coronavírus, de ameaça de coronavírus. Evitamos o pecado, parecemos todos santos porque temos medo. É o medo que Isaías 29:13 diz que é um medo tradicional e rotineiro, e o povo e Deus, neste caso Deus repudia, Deus detesta esse medo tradicional e rotineiro. Quinto mandamento: não deixar-se contagiar com medo dos outros. Quinto mandamento: não deixar-se contagiar com medo dos outros. Agora, o medo dos eleitos de Deus é um medo que pode virar contagioso e Deus o detesta. Vejamos Deuteronômio 20, capítulo 20, versículo 8. Os oficiais dirão ainda ao povo: há alguém medroso e tímido? Que esse volte para sua casa. Não suceda que o coração de seus irmãos desfaleça com o seu. Aqui são instruções para a guerra, né? Aqui é para os oficiais que dirão ao povo: alguém medroso e tímido, que volte para a sua casa. Não suceda que o coração de seus irmãos desfaleça com o seu medo, não é? Agora, a epidemia do coronavírus é como uma guerra. Saímos para a guerra. Os medrosos e os de coração tímido contagiam o medo, semeiam medo. E em vez de concentrar-nos na oração e na meditação sobre o que Deus está a dizer-nos, corremos o risco de passar todos os nossos dias escravos do medo. Então, o cristão não pode contagiar medo, mesmo durante este tempo. E aprendemos isso destas instruções de Deuteronômio 28. O cristão hoje não pode contagiar medo aos outros. O cristão deve contagiar coragem, deve contagiar força, deve contagiar esperança e não medo. E de fato também o livro dos Juízes, capítulo 7, versículo 2, é quase paralelo a este texto que acabamos de abordar, o Deuteronômio 28. Podemos talvez também considerar Juízes 7, 2. Manda, pois, publicar esse aviso para que todos o ouçam. Quem for medroso ou tímido, volte para trás, deixe a montanha de Gilboé. E diz o texto: 22.000 homens voltaram, ficando ainda 10.000. Não é? Isso para dizer que Deus trabalha com os fortes e corajosos. Neste momento de provação, em momentos de coronavírus, Deus continua a trabalhar. Deus continua a fazer a sua obra, Deus continua a realizar os seus prodígios, mas precisa de homens, de cristãos, de crentes fortes e corajosos. É com eles que ele realiza os seus planos para com a humanidade. Nós sabemos que Deus está escrevendo uma história com o mundo hoje. Mesmo no coronavírus, neste contexto de coronavírus, Deus está a escrever a sua história, não é? História de Deus com o seu povo. Mas para poder escrever a sua história, Deus precisa de homens e mulheres cheias e cheios de fé, de coragem, de esperança. Não
homens cheios de medo, homens que contagiam medo, mas sim, como dizíamos, Deus precisa de cristãos que contagiam esperança, fé, coragem. 6º mandamento: não ser dorminhoco na tempestade. Não ser dorminhoco na tempestade. É verdade que na tempestade há homens e mulheres dorminhocos. Dormem como se nada estivesse a acontecer. Seria o contrário daqueles que na tempestade, na adversidade, no coronavírus, têm medo excessivo, né? Quando abordamos o 1º mandamento, não ter medo em excesso, este 6º mandamento seria o outro extremo, não ser dorminhoco, dizíamos. Na tempestade há homens e mulheres dorminhocos. Dormem como se nada estivesse a acontecer. Partimos de Jonas 1, 5 a 6. Aterrorizados, diz o texto, os marinheiros puseram-se a invocar cada qual o seu Deus e atiraram no mar a carga do navio para o aliviarem. Entretanto, Jonas tinha descido ao porão do navio e, deitando-se ali, dormia profundamente. Veio o capitão e despertou-o. Dorminhoco, o que estás fazendo aqui? Levanta-te e invoca o teu Deus para ver se ele se lembra talvez de nós e nos livre da morte. Não é? Dorminhoco. Então Nirdam. Come, diz o texto em hebraico. Nirdam. Quer dizer, tu, dorminhoco, come, acorda. Kara el Eloheka. Acorda e chama pelo teu Deus. Dorminhoco, acorda, chama pelo teu Deus. Então, em tempos de adversidade, o cristão não pode ser um dorminhoco. Tem que, de fato, poder escutar esta voz do marinheiro, do povo, que diz: dorminhoco, acorda, chama pelo teu Deus. Dizíamos também no raio-x anterior, esta capacidade do cristão, neste contexto, escutar o grito do povo que pede que nós, os cristãos, a igreja, possa chamar pelo seu Deus. Aqui neste episódio de Jonas 1, 5, 6, todos os marinheiros que estavam naquele barco, naquele navio, todos perante a tempestade, todos invocavam o seu Deus. Cada um tinha o seu Deus, invocava o seu Deus, mas o marinheiro teve a ousadia de gritar para o profeta Jonas: dorminhoco, acorda, chama pelo teu Deus. Eu não sei, até é provável que hoje o mundo esteja a gritar para a igreja: dorminhoca, acorda, chama pelo teu Deus. Pode ser que o mundo, a sociedade, o povo afetado esteja a dizer aos bispos, aos padres, aos sacerdotes, aos consagrados, a todo o batizado, a toda a igreja: dorminhocos, acordem e chamem pelo vosso Deus para que ele nos socorra. Porque o povo já chamou aos seus deuses, aqueles que confiam no dinheiro, que confiam no prazer, todos os outros deuses não conseguem dar resposta a esta situação. Então parece que chega um momento em que o povo recorre a nós, como igreja, como cristãos, como crentes, seguidores de Cristo: dorminhocos, acordem, chamem pelo vosso Deus. 7º mandamento: não ter medo perante os sentimentos de pequenez. Não ter medo perante os sentimentos de pequenez. O crente, toda a pessoa, teme pela sua pequenez.
tende a ter medo pela pequenez. Isaías 41:14. Portanto, nada de medo, Jacob, pobre vermezinho, nada de medo, Jacob, pobre vermezinho, mísero inseto, sou eu quem venho em teu auxílio, diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel. E, irmãos, perante esta pandemia somos pobres vermes. Somos tolaim. Tolaim é vermes em hebraico. Isaías diz ao povo de Israel, perante a adversidade, perante epidemias, diz: não tenhas medo, pobre vermezinho, mísero inseto. Este é o sentimento que temos também nós hoje. Não obstante as conquistas na tecnologia, no mundo digital, industrial, não obstante os avanços, os transportes, aviões, navios sofisticados, não obstante os avanços também na ciência, na medicina, parecemos, como diz o texto de Isaías 41:14, vermezinhos. Tolaim. Somos vermezinhos. Mas o mandamento, este 7º mandamento diz: perante essa pequenez, não tenhamos medo. Não ter medo, porque somos vermes. Reconhecemos que somos vermes, somos míseros insetos que podem desaparecer em um instante. Num instante podemos desaparecer, mas não temos medo. Permanecemos firmes, porque, como dizíamos, o Senhor está conosco. Então, este 7º mandamento também é particularmente muito importante, porque é o que todos estamos a sentir neste momento. É como se fôssemos vermezinhos, tolaim, como se fôssemos míseros insetos perante o vírus que nos ameaça e que está também a afetar, a ceifar muitas vidas humanas no mundo hoje. Vamos a uma breve pausa musical e voltamos dentro de instantes. Eu confio em ti, Senhor. Confio em ti, Senhor, meu Pai. Quando as ondas do mar vierem me afogar, quando as ondas do mar vierem me afogar, eu confio em ti, eu confio em ti, confio em ti, eu confio em ti,
Bem-vindos à segunda parte do nosso raio-x da Bíblia de hoje. Nosso tema é os 10 mandamentos bíblicos sobre o medo na adversidade. Já tratamos sete mandamentos bíblicos. Vamos agora, nesta segunda parte, abordar o 8º, o 9º e o 10º mandamentos sobre o medo neste tempo de provação, em momentos de coronavírus. Os textos considerados, tratados na primeira parte, eram todos do Antigo Testamento. Nesta segunda parte, vamos considerar textos do Novo Testamento para que nos iluminem neste nosso tema. 8º mandamento: não ter medo na incerteza. Não ter medo na incerteza. Apenas 2 exemplos que encontramos nos evangelhos. Vamos tomar Lucas 1:30 e Mateus 1:20. Lucas 1:30, Maria perturba-se ao ouvir a saudação do anjo Gabriel. Ela perturba-se, ela tem medo. Não deixa que prevaleça nela a alegria da visita do anjo, mas permite que a incerteza do que estava a acontecer invada e domine o seu coração. E o anjo dirige-se a ela com estas palavras: Mephobu Mariam, Mephobu Mariam, não temas, Maria, não temas, Maria. Então Maria teve medo na incerteza. O anjo saudou-a: salve, não é? Alegra-te. Salve Maria, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. E ela teve medo. Não deixou que prevalecesse a alegria da visita do anjo. É o que pode acontecer agora. O coronavírus é uma visita de Deus. É uma visita de Deus. É muito dolorosa, mas é uma visita de Deus. Não gostaria agora, não teríamos tempo de aprofundar o tema das visitas de Deus na Bíblia, mas tudo neste mundo pode ser considerado visita de Deus. Agora, perante a visita de Deus, somos desafiados a acolher a mensagem. Até pode ser que a mensagem seja dura, amarga, mas não temos outra saída. Devemos acolher a mensagem desta visita de Deus, desta saudação do Altíssimo Deus. Dizíamos, outro texto é Mateus 1:20. José, cheio de dúvidas e incertezas sobre si mesmo, no que concernia a sua esposa Maria, também José teve medo e o anjo lhe diz: não temas receber Maria, tua esposa. Então aqui é um texto paralelo àquele de Maria, Lucas 1:30, não é? E aqui é Mateus 1:20, é quase o mesmo contexto. Maria teve medo, José também teve medo, e o anjo a Maria lhe diz: Mephobu, não temas. E a José também lhe diz: Mephobetes, não tenhas medo. Porque de fato a única certeza que precisamos ter em tempos de coronavírus não é a certeza do futuro nem do presente, mas a certeza da presença de Deus neste mundo,
a certeza de que Deus é fiel ao mundo, é fiel a nós, a certeza de que Ele não mente, a certeza de que Ele caminha conosco. É a única certeza. Não ter medo na incerteza é o 8º mandamento. Não estarmos aí à procura da certeza de nós mesmos, do nosso futuro, do presente, o que será de nós, o que será da minha família. A única certeza absoluta é de que Deus caminha conosco. O resto é um mistério. Ninguém pode ter certeza absoluta do seu futuro, nem do seu presente. Não temos certeza absoluta. Então, não ter medo, não alimentar muito medo por causa do futuro, da incerteza do futuro, mas alimentar mais esperança por causa da certeza de que Deus caminha conosco, Deus caminha com o seu povo. 9º mandamento: não sentir-se, não considerar-se o centro, mas parte do universo. Não sentir-se o centro, mas parte do universo. Em Joel 2:21 é a profecia de restauração, não é? Dirigida a toda a criação. Não temas, ó terra, exulta e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais dos campos, não temais, filhos de Sião, alegrai-vos no Senhor vosso Deus. Agora, Joel pronuncia esta profecia em tempos de praga de gafanhotos que assolara a terra de Israel. Deus não se ocupa a restaurar apenas a vida humana, mas é a toda a criação. O medo faz-nos egocêntricos, faz-nos míopes. Pensamos só em nós mesmos e queremos salvar e preservar a nossa vida, ou só a vida da nossa família. Rezamos por nós mesmos, rezamos só pelas nossas famílias, ou rezamos só pelos humanos. E queremos que Deus intervenha sem demora. E às vezes perdemos a paciência, até esquecemos de que Deus se ocupa de todo o universo, não é? Nós, os seres humanos, não somos o centro, mas sim parte de todo o universo. Também é importante isto neste contexto de coronavírus. Entendê-lo nos faria mais tranquilos, mais pacientes com Deus, mais propensos a aceitar com fé a vontade de Deus. O medo tende a fazer-nos esquecer as grandes coisas que Deus fez e Deus fez e continua a fazer no mundo. O medo nos paralisa na doença, nos paralisa na epidemia, nos paralisa, neste caso, na pandemia que nos afeta. Então aqui o medo nos paralisa e não devemos simplesmente porque nós tendemos a considerar-nos o centro do universo e nos esquecemos que Deus se ocupa de todo o universo, de toda a criação, e até perdemos a paciência, rezamos e pensamos que Deus não intervém ou que Deus é muito lento a intervir. O último mandamento: não temer perante os acontecimentos terrificantes e profecias apocalípticas. Lucas 8, 48, 50. Enquanto ainda falava, veio alguém e disse ao chefe da sinagoga: tua filha acaba de morrer, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus o ouviu e disse a Jairo: não temas, crê somente e ela será salva. Não ter medo perante os acontecimentos terrificantes e profecias apocalípticas. Estamos em tempos de muita profecia, coronavírus, há muita profecia apocalíptica. Muita coisa está a acontecer também, não só no coronavírus, mas antes, aluviões, muitos fenômenos naturais. Então, o 10º mandamento é permanecer firme, não ter medo perante estes acontecimentos, não ter medo perante muitas profecias apocalípticas. Mateus 24, 1-13. Gostaria de ler todo o texto, que nos ajuda um bocado a entrar ou a entender melhor este décimo mandamento. Ao sair do templo, os discípulos aproximaram-se de Jesus, fizeram-no apreciar as construções. Jesus, porém, respondeu-lhes: vedes todos estes edifícios? Em verdade vos declaro, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído.
Indo ele a sentar-se no Monte das Oliveiras, achegaram-se os discípulos. Estando a sós com ele, perguntaram-lhe: quando acontecerá isto? E qual será o sinal da tua volta e do fim do mundo? Respondeu-lhe Jesus: cuidai-vos que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, o Cristo, e seduzirão a muitos. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Irá levantar-se nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Tudo isso será apenas o início das dores. Então sereis entregues aos tormentos, sereis mortos e sereis, por minha causa, sereis objeto de ódio para todas as nações. Muitos sucumbirão, serão traídos mutuamente e mutuamente se odiarão. Irão levantar-se muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, gostaria de frisar ali o versículo 6. Atenção, que tudo isso não vos perturbe, porque é preciso que isto aconteça. Mas ainda não será o fim. Então, não ter medo perante as profecias apocalípticas. Não prestar ouvidos às profecias do Apocalipse, aquelas profecias que dizem que o mundo acaba hoje, acaba amanhã. Não é verdade. Jesus mesmo disse há muito tempo, e ainda é verdade esta palavra, diz: atenção que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, queridos irmãos, é que estes mandamentos, estes 10 mandamentos bíblicos sobre o medo, em contexto de coronavírus, nos ajudem a lidar com o nosso medo, sobretudo porque não saímos muito, estamos em casa, corremos o risco de alimentar o medo em excesso. Então, estes 10 mandamentos podem ajudar-nos a refletir, a meditar. É claro que eu os expus muito rapidamente, mas podem servir para uma meditação um pouco mais pausada, tomar um mandamento, tomar o texto bíblico que propus e a pequena reflexão que propus para cada mandamento, baseando-me no texto bíblico, e servir de meditação do tipo de medo que está em nós, e pedir a Deus que nos livre do medo e possamos reafirmar a esperança, possamos reafirmar a confiança em Deus que caminha conosco, também em momentos de coronavírus. Gostaria de terminar com a oração pelo fim do coronavírus proposta pela Conferência Episcopal de Moçambique. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai todo-poderoso e misericordioso, que mostrais o vosso amor a toda a vossa criação, estamos diante de vós para pedir um rápido controle do coronavírus que atualmente está a devastar o nosso mundo. Ouvi misericordiosamente as orações que fazemos pelas pessoas afetadas pelo vírus em várias partes do mundo. Concedei cura aos doentes, vida eterna aos mortos e consolação às famílias enlutadas. Nós vos suplicamos para que seja rapidamente encontrado um remédio eficaz para combater esta doença. Rezamos pelos governos e autoridades de saúde para que tomem as medidas apropriadas para o bem do povo. Olhai para nós com misericórdia e perdoai as nossas faltas. Nós vos pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Então, muita coragem, muita esperança, muita confiança em Deus. Até a próxima. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia.